Oi? Aí. Então vamos lá. Estamos no ar. Hoje é dia 9 de agosto de 2019. Estamos aqui em Bucareste para o quarto encontro europeu dos alunos do Seminário de Filosofia do Olavo de Carvalho. E abrimos então com o nosso tradicional hangout. Professor, muito obrigado mais uma vez por dispor, por nos oferecer o tempo do senhor para algumas perguntas aí, direcionar a gente para esse fim de semana de mini-conferências, de palestras, de também entrosamento, jantares, bate-papo, né, no sentido de fortalecer os alunos do senhor, para que todos possam sair daqui revigorados e exercer, cada qual à sua maneira, aquilo que ele entende ser a parte dele nesse, digamos assim, realização de um sonho, de uma reconstrução da cultura brasileira, enfim. Provavelmente cada qual interpreta isso de maneira muito pessoal, né? Mas o objetivo geral desses encontros, como o senhor sabe desde o começo, é basicamente esse, né? De fazer com que aqueles que não têm esse dom que o senhor tem, por assim dizer, de sobreviver no deserto durante décadas e décadas, na solidão, e ainda assim não ceder, né? Para aqueles que não têm essa mesma fibra, como é o meu caso, então nos reunirmos anualmente e trocarmos figurinhas todos juntos. Então, muito obrigado uma vez mais por estar aqui. Eu queria começar então com uma pergunta, professor, do Eduardo Salles da Costa, que ele mandou lá na página do Encontro Europeu. Ele pede para o senhor comentar um pouco o contexto na Europa, justamente, com essa questão do Brexit, da eleição recente do Parlamento Europeu, a morte do Vincent Lambert, né, que, para quem não sabe, é um paciente terminal que estava numa UTI em Reims, na França, e que foi condenado à morte sem nenhuma razão. Cortaram a alimentação dele e a hidratação até que ele definhasse e morresse pelo simples fato de ele estar há 20 anos em estado vegetativo. Né? Então, qual é a sua visão sobre o contexto europeu hoje em dia, de modo a ajudar os alunos do senhor que estão vivendo aqui na Europa a melhor se guiarem nesse terreno que não é o deles de nascença? Bom, o que a gente observa nesses casos é a concepção de que a autoridade constituída é dona da vida humana. Essa é uma concepção que está sendo imposta, aí, vamos dizer, desde o fim do século XVIII, e que é cada vez mais aceita como se fosse a coisa mais natural do mundo. Né? Então, o Estado não quer que você viva, ele desliga você da tomada e pronto. Embora, meses atrás, apareceu um caso do jeito que voltou à vida normal depois de 12 anos em coma. Isso pode acontecer. O Estado não pode negar isso aí. Mas não queremos mais gastar eletricidade com o sujeito, vamos tirá-lo da tomada. Para eles isso é uma coisa muito simples. Isso aí vem assim, de antigas tradições gnósticas e mágicas que têm uma influência enorme na vida moderna. Na verdade, toda a civilização moderna, a sociedade moderna e a ciência moderna nasce com isso. Né? Quando você vai ver aí a origem das ideias de Newton, Galileu, etc., vem tudo isso de sociedades esotéricas, não é nada científico no sentido moderno. São convicções esotéricas, às quais esses indivíduos apenas dão uma formulação aparentemente científica que engana até hoje qualquer idiota que frequenta uma universidade. A formação universitária é feita exatamente para isso, para escravizar o sujeito, vamos dizer, a linguagem da sua profissão e torná-lo incapaz de usar, vamos dizer, a língua geral. Né? Isso é muito comum. Agora mesmo, você mesmo me mandou um negócio escrito por um economista, onde ele lia uma entrevista minha, e, vamos dizer, as imprecisões normais da fala oral o colocavam numa confusão miserável, e ele trocava, então, a expressão imprecisa pela expressão técnica da sua profissão, e achava que estava fazendo um grande negócio. Isso é muito comum hoje. Veja, a língua de qualquer ciência é uma língua que não tem, vamos dizer, não é pluricensa, as palavras não têm muito sentido, tudo tem um sentido específico já definido.
Então, é evidente, é muito mais fácil você dominar a língua de uma ciência do que a língua geral, a língua popular e literária. E hoje em dia tem isso, as pessoas só dominam. Se você estudou direito, ele só domina a língua do direito. Ele lê uma coisa fora daquilo, já não entende. É economista, então só entende texto de economia. Estudou física, só entende física. Então você não pode usar a língua geral com essas pessoas, né? Isso é um fenômeno que se observa no mundo inteiro, mas no Brasil muito mais, né? Eu já tive esses problemas fora do Brasil também, mas no Brasil as pessoas nem imaginam que possa existir isso. Por quê? Porque a literatura desapareceu. Não há mais literatura em língua portuguesa no Brasil, então só existem as linguagens das profissões que o sujeito, quando ele aprende isso na universidade, ele acha que ele deu um salto cognitivo formidável. Agora sou capaz de falar como um físico, de falar como um jurista, de falar como um economista, e assim por diante. Mas, então, aliás, estava no Brasil recentemente a Charlotte Iserbyt, que escreveu o livro A Estupidificação Planejada da América. É um livro que eu recomendo para todo mundo, porque ela vai juntando os documentos que mostram ao longo do tempo, né, as modificações que foram feitas na educação americana. Até a gestão Jimmy Carter, os Estados Unidos tinham a melhor educação do mundo, porque não tinha Ministério da Educação. Criou o Ministério da Educação, o negócio começou a estupidificar. Nós estamos, evidentemente, mais estupidificados, porque nós antecedemos os Estados Unidos, nós já tínhamos o Ministério da Educação muito antes deles. Outro dia houve a reunião de ministros da Educação, ex-ministros da Educação, Goldenberg, o Haddad, toda essa gente, né? Eu acho que deviam estar todos na cadeia pelo que eles fizeram, porque são os autores do analfabetismo funcional brasileiro. No entanto, eles estão muito orgulhosos do que estão fazendo, né? Então, veja, eu acompanho muito os programas dessa menina Débora Barbosa. Ela é uma pessoa que está estudando serviço de inteligência, ela está fazendo um mestrado ou doutorado sobre serviço de inteligência na Inglaterra, e ela dá, então, informações que, vamos ver, para mim são velhas, mas que no Brasil ninguém conhece, nada, nada, nada. Por exemplo, quando eu falei, por exemplo, da origem esotérica das ideias de Newton, o que apareceu de sujeito, doutorzinho em física, dando risada, foi uma coisa impressionante. É o argumento definitivo. Bom, então não adianta você mostrar os textos, olha aqui, 95% dos escritos do Newton são misticismo, teologia, alquimia, etc, etc. E tem um pouquinho lá que é matemática. É só isso. Então, também, você vê, uma vez eu expliquei que o Einstein criou a teoria da relatividade para se livrar das consequências geocêntricas do experimento de Michelson e Morley, que é uma coisa que qualquer estudioso de história da ciência sabe, mas, como não se estuda isso no curso de física, o sujeito responde, Então, quer dizer, a incultura histórica, o desconhecimento que o sujeito tem da sua própria ciência, se torna uma espécie de um argumento, se torna uma autoridade intelectual. Isso torna impossível qualquer discussão séria sobre o que quer que seja. Né? E tudo isto, vamos dizer, que está acontecendo hoje na Europa, vem dessas ideias de sociedades esotéricas e ocultistas que estão aí atuando há 4 ou 5 séculos, e o objetivo dela é varrer a cultura cristã e criar uma nova cultura ou incultura. Tudo é coisa de uma estupidez monstruosa, mas o prestígio acumulado, prestígio que é sustentado com muito dinheiro do Estado e de financiadores privados, dá a isso tudo uma autoridade tremenda, né? Sim. E, professor, como você sabe, a gente escolheu estar em Bucareste esse ano para congregar todos aqueles que estão na Europa por aqui, por uma questão, por saber que o senhor já morou aqui também, né? Mas também por uma impressão confirmada pelo senhor em alguns escritos, de que a Romênia e o Brasil se identificam naquilo que diz respeito a uma espécie de caráter periférico desses dois países, né? Então, as duas culturas se aproximam na medida em que estão distantes do epicentro da ação, pelo menos geopolítica, e que isso nos concede uma espécie de lugar privilegiado para observar as ações, se eu não entendi errado. E, nesse sentido, tem uma pergunta aqui, pedindo para o senhor recomendar ou repetir, assim, quais seriam os autores que a gente, estando aqui, poderia aproveitar para conhecer e se aprofundar.
Você diz a respeito da situação europeia atual? Sobretudo, mas não... Está na minha mão aqui, que eu recomendo enfaticamente, que, aliás, é do autor romeno, o Roman Potapievich, O Homem Recente. Não deixe de ler esse livro. Quer dizer, o título já se torna um pouco enganoso, porque recente era de 2005. Né? Agora já passou um tempo, mas ainda o diagnóstico é inteiramente válido. Né? Esse é um deles. Na verdade, a bibliografia sobre isso é um negócio tão imenso que eu não teria nem como começar a fazer algumas sugestões aqui. Mas, por exemplo, só se você pegar só esse negócio da educação, as modificações que vêm sendo introduzidas na educação e que vão fazendo o mundo se parecer cada vez mais com o Brasil, né? Esse livro da Charlotte Iserbyt é importantíssimo, os livros do John Taylor Gatto, Gatto é G-A-T-T-O, também são muito importantes. Tem muitos livros a respeito disso, mas isso é só um aspecto, né? Sim. Aliás, o senhor está falando sobre John Taylor Gatto. Eu vou fazer um pequeno parênteses, passar para um assunto de uma questão que a minha esposa pediu para eu colocar para o senhor, que é sobre o homeschooling. Parece que, assim, em termos mais radicais, quando a gente quer educar nossos filhos num contexto à parte da escola, o homeschooling até começa a ter um caráter que nos incomoda pelo fato de ser uma reaplicação das matérias curriculares, só que fora do ambiente escolar. É um simples escola na casa, como a própria palavra já diz, né? Nesse sentido, o senhor teria alguma opinião a dar sobre o unschooling, ou seja, você tentar basear a educação da criança em outro método que não seja o simples a metodologia escolar em casa? Você vê, nos anos 60, havia um autor que fazia muito sucesso no meio esquerdista, que era o Ivan Illich, que era um padre que morava em Cuba. Ele escreveu um livro chamado A Sociedade Sem Escolas. Eu recomendo muito esse livro. Quer dizer, é uma proposta muito mais radical do que qualquer homeschooling. Agora, falando em John Taylor Gatto, a grande descoberta dele é o óbvio do óbvio. Ele diz: as pessoas só aprendem o que querem aprender. Isso quer dizer que se você força o sujeito a estudar um negócio que ele não quer aprender, ele vai aprender só com a atenção periférica. Ele vai aprender com a ideia de usar aquilo no exame e depois nunca mais pensar no assunto. Isso é exatamente o desaprender. Eu me lembro que quando eu estava no terceiro ano do ginásio, eu selecionei as matérias que eu queria e as que não queria. E as que eu não queria, eu simplesmente não estudava. Tirei 0 até o fim do ano. Isso, hoje eu vejo que me livrou de toda uma sintomatologia de estupidez que a gente vê espalhada por tudo quanto é lado. Então, eu decidi o seguinte: eu só quero estudar aquilo que eu estou entendendo. Se eu não estou entendendo, eu não vou começar a repetir o professor, né, e agir como se fosse um macaco que está sendo treinado. Isso aí é treinamento de macaco, não é educação. Então, as coisas que eu me concentrei, eu aprendi, e as que eu não queria saber, por exemplo, eu parei de estudar matemática ali e só voltei à matemática aos 38 anos. Né? Matemática não, especificamente geometria. Tive um problema ali com a geometria e falei: não quero aprender isso agora. Fui voltar a ela aos 38 anos. E, nesse sentido, quando a gente decide não aprender uma coisa que não nos interessa, só aprender aquilo que a gente está entendendo, com o passar do tempo, a pessoa vai criando uma espécie de senso de aprender tudo o tempo todo, ou ainda vai persistir durante todo o decorrer da vida uma certa seleção dos temas que a interessam ou não interessam? Não, a seleção sempre continua, mas você amplia, né, o raio de ação da coisa. Você vê, uma coisa também óbvia, mas que, em geral, as pessoas não entendem, pelo menos à primeira vista, é o seguinte: a atenção é a substância da consciência. Ter consciência de alguma coisa consiste em prestar atenção nela. E prestar atenção consiste em ter consciência dela. Isso quer dizer, vamos dizer, que a atenção forçada não é de fato uma atenção. É apenas uma estimulação periférica. E o sujeito viciar nessa estimulação periférica faz dele um macaco treinado.
Hoje eu vejo, todas as vezes que eu tenho qualquer discussão, qualquer profissional de qualquer coisa no Brasil, você vê que o sujeito ele aprendeu desta maneira o linguajar da sua disciplina, do direito, da economia, da física, etc. Ele não consegue sair disso. Então, a própria impossibilidade de manejar a língua geral já é um sintoma disso. Quer dizer, é a atenção que foi tão forçada que ela se dissipou. O indivíduo só tem atenção naquilo que ele está acostumado. Mas isso não é atenção verdadeira, né? Isso é atenção periférica apenas. Então, tudo que o sujeito faz, tudo que ele fala, é baseado na atenção periférica. Eu vi todo o debate nacional sobre qualquer coisa, é todinho assim, é tudo atenção periférica. As pessoas não vão ao fundo das coisas porque não estão interessados naquilo. Vamos dizer, só estão interessados naquilo que foram treinados na escola para prestar atenção. Isso vamos dizer, uma tragédia educacional monstruosa. E é fácil identificar a diferença entre atenção forçada e o esforço de aprender alguma coisa que é difícil? Eu acho que é muito fácil você, a não ser que você já esteja treinado para viver de atenção periférica, aí você não volta mais. Quer dizer, você não sabe o que é. A verdadeira atenção é um interesse profundo, né? Eu vou te dar um exemplo. Se você está sendo perseguido por um cachorro hidrófobo que quer te morder, você precisa fazer um esforço de motivação ou de atenção para entender o que está acontecendo? Não, você está mortalmente interessado em escapar daquele problema. Então, aquilo que você tem um interesse verdadeiro, é aquilo que você ama, que diz respeito à sua vida, bom, você não precisa de motivação, você não precisa de treinamento de atenção, porque já tem isso aí. O problema é não deixar que isso se perca. A coisa se perde na adolescência. É a escola que faz o sujeito perder isso aí. Ele quer prestar atenção numa coisa, você o força a prestar em outra que não lhe interessa, que ele não gosta, e que ele vai querer esquecer o mais rápido possível. Essa é a coisa no Brasil é conhecido, o sujeito que estuda para o exame. Ele não estuda para aprender. Então, quanto mais cedo ele esquecer aquilo, melhor para ele. É claro que você ensinar essas coisas à pessoa é uma violência psíquica quase criminosa. Daria para chamar isso de uma espécie de prostituição da verdade? Sem sombra de dúvida. Não, é pior do que isso. Esse vamos dizer, um estrangulamento da inteligência, né? É uma deformação, às vezes definitiva, da inteligência. Eu vi todas essas discussões que eu tenho tido com quaisquer profissionais de qualquer área no Brasil, são todas assim. Fora da linguagem que ele foi adestrado para repetir, o sujeito não entende. Ele vai sempre interpretar de uma outra maneira. E trocar, vamos dizer, a língua geral pela língua profissional, para ele é o suprassumo da inteligência. Tem uma pergunta aqui no chat, professor. O Gabriel Marcos está perguntando o que o senhor diria para mudar essa questão da atenção forçada em alguém que percebe que foi condicionado a se voltar àquilo que não lhe interessa. Bom, se vocês estão fazendo esse meu curso, então vocês já perceberam isso. Vocês estão fazendo esse curso porque lhe interessa e porque você percebe que isso aqui lhe dá um rendimento intelectual. Ninguém está fazendo esse curso para obter um diploma ou para passar de ano. Está fazendo o que quer fazer. Então, perceba a diferença do seu rendimento no meu curso e no que você aprende numa faculdade ou numa escola secundária. Aí você já tem todo o diagnóstico da situação, está dado aí. Você rende aqui, por quê? Porque você está mortalmente interessado nesse negócio. Então, o John Taylor Gatto descobriu que é possível você dar uma formação completa para o sujeito, partindo apenas do que o aluno quer saber. Então, se o aluno está interessado somente em beisebol, ele vai ensinar beisebol com o cara, e a partir do beisebol ele vai ensinar física, matemática, etc, etc, etc. Tudo relacionado ao beisebol. É a coisa mais fácil, porque, na verdade, esses vários departamentos do conhecimento, eles não são completamente desligados, né? Alguns são, mas outros não são. Então, sempre é possível você estabelecer uma relação entre um setor e outro, mesmo que seja para você constatar uma diferença entre campos ontológicos incomunicáveis. Isso também acontece. E nesse sentido também, professor, eu tenho uma pergunta sobre a memória nesse caso, porque muitas vezes a gente está estudando um tema que que é do nosso interesse, mas, por exemplo, eu estou lendo, não sei, história
das escolas de canto na França no século XVIII. E aí tem um parágrafo tratando sobre a extinção das escolas de canto na França em 1789. Ele está contando uma oração com o sujeito, verbo e predicado, mas o que a minha memória retém daquela passagem não é o objeto mesmo que está escrito ali, mas um detalhe bastante periférico, como, por exemplo, uma passagem, uma frase em que ele descrevia, não sei, o modo de se vestir dos cantores, ou seja, algo que não é o centro mesmo do assunto do livro, mas eu retenho mais periféricos. A memória de todo mundo funciona assim. Sim, de modo que dá para dizer que há um departamento, ou a memória é inteiramente, não sei, involuntário, por assim dizer, não é? A memória funciona, em parte, como a visão. O nosso olho, ele só fixa um ponto de cada vez. Você tem um ponto que está no centro da sua atenção e o resto é uma espécie de fundo, difuso, assim, meio esfumaçado. Tá vendo? Mas a nossa memória também, assim, você tem um pontinho que lhe chama atenção, né, e o que está em volta é apenas um fundo. Figura e fundo, né, como dizia a escola da Gestalt, né, figura e fundo. Então, mas se você tem a figura, você pode trazer de volta esse fundo. Né? É só você prestar mais atenção naquele ponto, o resto acaba vindo. E esse aspecto involuntário da memória seria muito, muito ousado imaginar que as coisas que eu retenho na minha memória, malgrado a minha decisão de retê-las, diriam um pouco sobre aquilo que Deus quer construir em mim, a despeito do que eu quero reter? Bom, eu não gosto muito de ficar sondando as intenções de Deus. É isso, ele que sonda as minhas intenções direitinho. Eu, as dele, eu não sou muito bom para sondar essas coisas. Perfeito. Agora, o fato é o seguinte, o fato é que a memória assim, é como uma vaca. A vaca dá leite quando ela quer. Se ela não quer que você ordenhe, ela derruba o banquinho, o balde e tudo. Não tem jeito. Então, só vale a pena forçar um pouquinho. Né? Agora, para você fazer isso, você precisa respeitar muito o seu ritmo interior e a sua esfera real de interesse. Ou seja, você precisa respeitar a sua inteligência. Né? Agora, se você submete a sua inteligência ao treinamento que um outro sujeito quer dar para você, sem que você saiba nem para que aquilo serve, você está lascado. Você vai aprender, você vai ser adestrado e vai passar de ano e vai também conseguir um emprego naquela porcaria, mas vai ser um idiota pro resto da sua vida. Que é o que acontece hoje. Tem um monte de doutores e professores idiotas mesmo, mas que dominam a linguagem da sua profissão e com isso parecem cultos, o que é a coisa mais horrível. Você vê, está todo mundo, vamos dizer, baseando sobretudo no negócio da inteligência artificial. Né? Ora, se você pegar toda a matemática do mundo, um computador pode aprender aquele negócio. Né? Um computador pode facilmente descobrir até novas teorias físicas. Agora, um computador pode escrever Ray Lear, pode escrever Odisseia? Não pode. Então, você vê, entre o mundo científico-matemático e o mundo da linguagem, existe um universo de diferença. Né? E a linguagem veio primeiro. Uma coisa que eu notei, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, quando meus filhos foram para a escola secundária aqui, eu notei que a matemática que eles estavam estudando aqui era muito mais simples e elementar do que aquela que eles aprendiam no Brasil. Mas o ensino da linguagem aqui era muito mais exigente. O sujeito que com 12 anos ele já tem que escrever correto e saber falar em público. E a matemática? A matemática ele aprende um pouquinho, depois, se ele quiser, ele aprende o resto. No Brasil tem essa idolatria, essa coisa assim, esse fetichismo da matemática. Né? Então, veja, lê o prefácio da Gramática Metódica da Língua Portuguesa, do Napoleão Mendes Almeida. Ele conta de professores de matemática e física que vieram da Itália, dos Estados Unidos, estavam ensinando no Brasil, e eles mesmo notavam isso. Pois o pessoal está ensinando muita matemática, está estupidificando os meninos, tinha que ensinar latim para os caras. Né? Então, o universo matemático inteiro é uma coisa que não é pluricensa, você não tem o jogo de vários significados, você sempre tem significado fixo para tudo. Então, por isso mesmo, pode ser tudo transposto para o computador. A língua geral não pode. Quer dizer, a língua literária não pode. Não tem como você ensinar um computador a escrever como Shakespeare, a escrever como Dostoiévski.
Isso é impossível. Então, os americanos aqui, eles já perceberam que o ensino da linguagem vem em primeiro lugar. O ensino da matemática é apenas um negócio técnico para determinadas profissões, não faz parte, vamos dizer, da cultura, da educação fundamental do sujeito. Né? Mas no Brasil tem, vamos dizer, esse fetichismo da matemática, né? Sim. Professor, voltando para a questão particularmente europeia, tem uma pergunta sobre a linguagem daqueles que estão aqui e que são alunos do senhor, que é como adaptar a linguagem de todas as maravilhas que a gente aprende com o senhor, com o Gugu, enfim, todo esse movimento que está eclodindo no Brasil de uma nova cultura e que, por vezes, é difícil de expressar aqui onde a gente está, tanto por uma dificuldade linguística, mas não só, também uma espécie de defasagem cultural. Então, como adaptar a nossa linguagem ao caráter nacional de cada país em que a gente está? Esse é um problema, eu não sei como resolver isso aí, porque eu não saberia como traduzir os meus próprios textos. Né? Eu inventei uma linguagem, inventei um estilo para obter um determinado efeito e obtive o efeito. Eu queria criar um reboliço na cultura brasileira, restaurar a cultura brasileira, criar um interesse cognitivo real, né, atrair assim, milhares de pessoas para que elas amem, né, a arte, a filosofia, a alta cultura, no sentido existencial da coisa, não no sentido de aprender para brilhar na profissão, não nisso. Aprender para ser alguém, que esse é o primeiro problema que a gente trata no curso, é o negócio do necrológico, quem você vai ser e não o que você vai ser. Né? Então, eu desenvolvi o estilo para isso. Agora, como é que eu faria isso num outro país? Eu não tenho a menor ideia. Embora eu já tenha morado, já morei aí, passei um tempo na França, agora estou aqui nos Estados Unidos, conheço bem vários países da América Latina. Eu não sei como adaptar essa coisa. Né? Deve ser possível, mas você vai ter que usar os mesmos, colher no país onde você está, os mesmos elementos socioculturais que eu colhi no Brasil. Por exemplo, para mim era muito importante eu poder dizer as coisas de uma maneira que abrangesse desde a linguagem técnica da filosofia até o chamado sermo vulgaris, né? A linguagem popular, o humor, etc, etc. Bom, eu consegui fazer isso, mas consegui fazer para uma língua, para duas eu não posso fazer. Quer dizer, vocês estão com um problema na mão, eu não sei resolver isso. Sim, só para ilustrar esse problema, o senhor sabe, eu traduzi o Maquiavel, né, do senhor. Quer dizer, eu traduzi, mentira, foi minha amada esposa que traduziu, fazendo das tripas coração ali para traduzir em francês, e aí eu revisei depois, né, traduzimos juntos, e o fato é que quando a gente está no francês, ou a gente traduz, o senhor fala dessa conciliação entre Aristóteles e Alborguete, né? É isso. No francês, ou é Alborguete ou é Aristóteles. Eu não consegui ainda encontrar a conciliação. Ou fica um francês extremamente oral e ficaria muito pitoresco vender um livro nessa linguagem, ou fica numa linguagem que parece mais um livro de filosofia no mercado de livros de filosofia, entende? Eu sugeriria que você lesse juntos, assim, alternadamente, né, o Louis Lavelle e o Rabelais. Olha, eu vou ter que misturar uma coisa com a outra, não sei como fazer, mas pode te dar uma inspiração. O Louis Lavelle é sempre extremamente formal, corretíssimo, lógico em todos os detalhes, né? Com muita precisão de linguagem, né? E muito, muito elegante, ele não ofende ninguém, etc. etc. Rabelais ofende todo mundo a cada linha. Né? E são dois grandes autores, nós temos que respeitar os dois, né? Aliás, ainda sobre essa questão da escrita, o Diego, que está aqui, que está morando em Portugal, pergunta se nos romances, se sublinhar trechos que são estilisticamente bem desenvolvidos ajuda a adquirir estilo literário, memorizar esses trechos e tal, se isso ajuda nesse processo. Sim, eu só recomendo que sublinhe com lápis e não com caneta, porque você sublinhou um negócio e depois você percebe que o importante não era aquilo, era uma coisa que está mais adiante ou mais atrás. Então, você tem que poder apagar o seu sublinhado também. Né? Mas você guardar certos trechos, assim, e trechos curtos ou frases, isso é uma coisa que ajuda muito. A mim, isso aí, eu tenho uma infinidade de frases na minha cabeça que eu fui lendo e guardando, né, ao longo da vida. Eu não sabia para que eu ia usar aquilo, mas
Hoje, quando eu preciso, essas frases aparecem. Sim. E não esqueça o exercício de imitação. Você escrever como fulano. Agora, não sei se numa outra língua seria possível fazer. Eu nunca tentei imitar, por exemplo, em francês, o autor francês. Não, eu pegava o autor francês e o imitava em português. Então, Georges Bernanos, imitei muito Georges Bernanos, Léon Blois, né? Mas eu fazia em português, né? Para imitá-los na língua deles, eu precisaria conhecer muito mais essa língua do que eu conheço. Eu precisaria morar aí durante muitos anos, né? E mesmo assim, não adianta você morar depois de adulto, depois de velho, teria que passar uma parte da infância ou da adolescência aí. E não tem certas coisas na língua diária que você não pega jamais. E esse é o problema. A língua diária é a língua literária, né? É a língua geral. E isso é o que as pessoas não têm mais, né? Eles só têm a língua profissional, quer dizer, é a língua onde os significados são uniformes e fixos. E é uma língua que um computador pode aprender. As pessoas só sabem falar língua de computador, não sabem mais falar língua de gente. Não pegam mais as sutilezas. Hoje, se você tem certas frases simples que eu digo, que são frases da língua geral, e eu vejo que a pessoa não entende, eu tenho que explicar aquilo, trocar em miúdos, e na medida que vai trocando em miúdos, você perde a riqueza do que você está dizendo. Tem coisas que você não pode trocar em miúdos, né? Eu leio, por exemplo, sei lá, existe uma imensa diferença entre a experiência de você ler, digamos, sei lá, um soneto de Camões, e você ler uma explicação ou uma análise do soneto de Camões. Não é a mesma coisa. Se você não entende o soneto, mas só entende a análise, então a experiência poética você não tem. Isso é a mesma coisa assim, que você ouvir, sei lá, um trecho de Mozart ou de Beethoven, tá certo? E você lê uma análise musical daquilo. Não é a mesma coisa. Hoje em dia está todo mundo só tem a análise. Inclusive nas cursos de letras, as pessoas não leem obras literárias, só leem análise de obras literárias. É uma coisa impressionante, né? Você vê, por exemplo, eu li a obra inteira do Dostoiévski, eu era adolescente, né? Eu lembro, meu pai me deu a edição Zé Olímpico, eu li tudo aquilo, acho que 20 ou 30 anos antes de eu ler uma análise de Dostoiévski, né? E depois fui ler. Shakespeare também, mesma coisa. Você quer saber? Eu vivia lendo Shakespeare, decorava soneto, essa coisa toda. O primeiro livro de análise do Shakespeare que eu fui ler foi o livro do Martin Links, que se chama The Secret of Shakespeare. E depois eu li o do autor russo chamado Kot, não sei o que, Kot, né, que era uma análise marxista. Mas isso foi 30 anos depois. Não me fez falta nenhuma. Vamos dizer, a língua do Shakespeare era um negócio de tanto impacto que aquilo realizava. Uma vez eu pedi ao Bruno Tolentino, me dá uma definição de poesia. Ele disse, é uma maneira memorável de dizer. Falou, opa, mas é este negócio. É uma coisa que entra na sua memória e não sai mais, porque é perfeito. Então, você se serve daquilo para você expressar milhões de coisas. Quer dizer, não é que você vai pegar o texto e vai interpretá-lo. É o contrário, o texto é que vai interpretar as situações da vida. Inclusive, esse é o meu modo de ler a Bíblia. Eu não interpreto a Bíblia, né? E eu tenho horror desse pessoal que fica interpretando e explicando. Eu faço o contrário. Eu leio a Bíblia, né? Guardo as historinhas na cabeça, né? E daí, quando aparecem situações da vida que exemplificam aquilo, eu falo, agora eu entendi. Quer dizer, eu entendo quando eu reconheço aquilo na vida, não é quando eu esmiucei o texto. Agora, essa mania do texto chegou ao ponto, gente, ao ponto que José Arthur Janotti definia a filosofia como eminentemente uma atividade que lida com textos. Eu digo, então, Sócrates não era filósofo, né? E aí, na Romênia, o Petre Tutser, que todo mundo conhece, que era um sábio, também não era filósofo, porque não escrevia, não tinha texto, só tinha fala oral, né? Então, quer dizer, virou um fetichismo do texto e da análise de texto. Então, para que você precisa ler o Shakespeare se você pode ler um monte de teses de doutoramento sobre Shakespeare e assim por diante? Quer dizer, você, lendo Shakespeare, o mais que você vai poder exibir é trechos do Shakespeare, você recita nas festinhas, né? Agora, se você lê as análises de texto, bom, daí você pode brilhar, parecer inteligente. É tudo um fetichismo, gente, né? São pessoas, vamos dizer, que elas não chegaram à maturidade, eles não entendem a vida real. É tudo para eles é brincadeira. Você vê, o que é uma escola?
Uma escola é um lugar onde tudo é fingido. Né? Tudo que você faz numa escola são coisas que não estão acontecendo de verdade. Por exemplo, vou aprender economia, ou vou aprender contabilidade. Tá? Que contabilidade você vai fazer de uma firma real? Não, é contabilidade de uma firma imaginária. Portanto, se você errar toda a contabilidade, isso não vai ter nenhuma consequência além de você não passar de ano. A sua firma não vai para a falência. Do mesmo modo, né, para você estudar arquitetura, bom, você vai criar um monte de edifícios imaginários antes de você desenhar o primeiro edifício. Então, na escola é tudo fingido, é tudo para criancinha. E por isso, cada vez eu vejo de maneira mais deprimida o ensino escolar. Né? Eu acho que o Ivan Illich tem razão. A sociedade sem escola seria infinitamente mais inteligente do que uma coisa cheia de escola. Quando pensa assim, educação universal. É bonito você querer dar educação para todo mundo. Eu também quero dar educação para todo mundo, mas, espera aí, você criar educação universal obrigatória, eu penso bem, deve-se dar educação gratuita para todas as crianças. Olha, essa educação aí, né, nem de graça você pode aceitar. Isso é uma ofensa. O governo tem que pagar para você estudar essa porcaria. Né? E ele diz que está dando o negócio. Na verdade, está tomando o seu tempo, tomando a sua inteligência. Né? E não é de graça, não. Você paga imposto. E acho que isso até responde a uma pergunta da Maria, que está aqui, Maria Afonso, que é de Portugal. Ela diz, eu noto que em Portugal, gente de mais ou menos 30 ou 40 anos só sabe repetir teorias sobre qualquer assunto estudado, mas não sabe aplicar na prática. Eu pergunto para eles, na prática, como que isso se aplica, onde estão as saídas ou soluções, eles não sabem responder. Então, acho que a causa é parecida, né? É a educação escolar? Sem sombra de dúvida que é a educação escolar. Você veja, eu entrei no jornalismo, eu tinha 17 anos, que não era nem adulto ainda, 17 anos. Como é que eu aprendi? Aprendi na redação. Fui praticando. Daí, mais tarde, veio a legislação, que tornava obrigatório o curso de jornalismo, mas para quem tinha já determinado tempo de serviço, o certificado de jornalista era dado automaticamente. Então, eu recebi o meu registro de jornalista sem precisar fazer a faculdade. Daí, a essa altura, eu já estava ali, fazia uns 3, 4 anos no jornalismo, e eu já tinha passado de repórter para copydesk e subeditor. Então, eu já não tinha que sair mais na rua atrás das notícias, eu só ficava lendo e corrigindo o material dos repórteres. E fui vendo que, à medida que os repórteres eram cada vez mais formados pelas faculdades, eles se tornavam mais analfabetos. Chegou um ponto assim, em que todas as redações dos grandes jornais tinham uma equipe de copydesk imensa, porque tudo precisava ser reescrito. Presta bem atenção, nos anos 50, todo repórter tinha que ter redação própria. Né? Depois dos anos 60, 70, que veio a regulamentação, não. O repórter não precisava saber escrever, porque tinha o copydesk, que era um sujeito da geração anterior, né? Muito mais habilitado que ele. Então, você reescrevia tudo. Era uma coisa medonha. Quando eu fui trabalhar no Jornal da Tarde, que era, vamos dizer, era melhor emprego, melhor salário da imprensa paulista, né? Você reescrevia ali 10 a 12 laudas por dia, 3 ou 4 matérias que vinham dos repórteres, né? Os repórteres eram todos analfabetos, todos, a não ser os mais antigos. Claro, se você pegar uma matéria do Fernando Portela, do Marcos Fermo, eles sabiam escrever, eles eram escritores, na verdade. Mas o pessoal mais novo, que estava ali por 18, 20 anos, ninguém sabia escrever nada. Eles vinham da faculdade e o máximo que eles podiam fazer é te entregar um rascunho que você tinha que redigir tudo de novo. Era uma coisa medonha. Então, as faculdades de jornalismo mataram o jornalismo brasileiro. Você compara qualquer jornal brasileiro dos anos 50 com o que veio depois, é um horror. Hoje em dia, vamos dizer, não adianta, mas não há copydesk que dê conta da coisa. Os erros de gramática estão em todas as páginas, dezenas de erros, é tudo analfabeto. Né? Então, eu percebi onde eu tinha me metido, quando eu fui trabalhar de copydesk na antiga Gazeta, né, que era um jornal decadente, mas que eles estavam tentando consertar. Então, o sujeito foi fazer a cobertura da inauguração do metrô, né, e trouxe uma matéria e pôs o seguinte título, presta atenção,
O nosso metrô já tem nome, é o Metropolitano. Hã? Entendeu? Metrô é abreviatura de metropolitano. O cara inverteu tudo. Né? Tem um negócio chamado metrô e este nosso se chamou metropolitano. Eu falei, o que eu faço com esse sujeito? Eu estrangulo aqui mesmo, eu jogo ele pela janela, né? Eu devolvo ele para a mãe dele. O que eu vou fazer com o cara ali? Né? E daí você corrigia, né? Presta atenção, no dia seguinte o sujeito estava ofendido, porque você tinha, né, mexido no texto dele. É uma coisa horrível. Olha, todos esses camaradas que vieram me entrevistar, são todos analfabetos funcionais. Na melhor das hipóteses, funcionar, porque às vezes são analfabetos materiais. Você não conhece o próprio idioma. É uma coisa horrível. Agora, você acha que um desses caras de jornalismo, né? Hoje está aparecendo esse Sérgio, como é? Sérgio Lírio. Né? Ele que o Sérgio Lírio tem capacidade para ler um livro meu, mas nunca na vida. Né? Isso é tudo um bando de analfabeto. Aliás, o professor dele, que é o Safato, ele não tem capacidade. Eu estava hoje mesmo comentando o fenômeno daquele livro. Espera aí, onde foi parar o dicionário? Ah, está aqui. Ó. Hoje mesmo estava comentando isso aqui. Olha, isso aqui saiu no ano 2000. Né? Isto é uma obra de 120 professores universitários. 120. E o organizador, com muito orgulho, diz que isso deu 4 anos de trabalho. Né? 4 anos de trabalho é um livro de 460 páginas, né? Dividido por 120 autores, então quer dizer que cada um escreveu 4 páginas. Né? Como é que você pode levar 4 anos para escrever 4 páginas? Eu não conseguiria. Mas, enfim, 4 anos de trabalho, financiado pelo governo, pela indústria privada, pelos bancos, etc, etc. Daí eu escrevi um artigo sobre isso aqui, e o artigo chamava Dicionário Crítico do Pensamento da Direita. Né? Daí escrevi um artigo dizendo tudo que você queria saber sobre a direita, você vai continuar não sabendo. Porque eles ignoravam todo o pensamento de direita do mundo. Agora, tinha verbetes ali sobre a Mônica Levinsky, né? E sobre, sei lá, sobre o acarajé. Quer dizer, era uma coisa de uma ignorância monstruosa. Agora, os caras vêm dizer, o Olavo não tem diploma. Eu falo, e você acha que eu ia aceitar o diploma de uma porcaria dessa? Quem ia assinar meu diploma? Esses 120 analfabetos? Você acha que eu ia aceitar uma coisa dessa? Então, eu tenho cultura, por que eu não frequentei faculdade, meu Deus do céu? Mas eu pensei assim, olha, eu vou levar aqui 1h30 para chegar aqui na USP, depois 1h30 para voltar, ainda fica 4 horas aqui, que o pessoal vai estar só discutindo greve, não é isso? E movimento comunista, etc, etc. Eu perdi meu tempo aqui. Quer dizer, serão 7 horas por dia, mas se eu não preciso estudar nem 7 horas por dia em casa, estudo 3 horas por dia. Aliás, Aristóteles recomendava exercer a inteligência com moderação. Né? Já teve um idiota que dava curso aí, um desses intelectuais de esquerda. Não, eu estudo 16 horas por dia. Eu falei, por isso que você é burro. Ninguém pode estudar 16 horas por dia e guardar na cabeça. Aristóteles já dizia que não era assim. Então, na verdade, eu estudo pouquinho. Né? Eu estudo um pouco, paro, vejo um filminho, paro para conversar. Daí sim. Né? Então, hoje, que eu estou com 72 anos, eu acho que eu aguento umas 4 horas por dia. Não mais do que isso. E 4 horas já é bem. Né? E, professor, eu aproveito o gancho aí, isso é uma questão que sempre me visita. Assim. O que a gente deve chamar de estudar? Olha, eu acho assim, eu só leio o que eu pretendo guardar na memória. Estudar é o negócio do Leibniz. Leibniz, o sujeito que tiver visto mais figurinhas será o mais culto. Se ele tiver as figurinhas na memória. Né? Então, estudar é só colar figurinha na memória, fazer coisa que você vai... Se você não está interessado em lembrar aquilo, por que você está estudando? Aliás, de lembrar, porque lembrar até o exame e daí esquecer, fala, não, eu gosto de estudar coisas que eu quero lembrar o resto da minha vida. Por isso é que hoje eu uso, nas minhas aulas, coisas que eu li 50, 60 anos atrás, elas estão vivas na minha memória, porque elas estavam vivas naquele momento. Eu queria saber aquilo, eu estava mortalmente interessado naquele treco. Né? Eu não estava fazendo aquilo ali, estudando aquilo para me exibir, para passar no exame, para obter um emprego. Não, eu queria saber, porque eu queria saber. Não é isso? O que eu precisava saber para o emprego, eu já sabia, que era a língua portuguesa, que era o que eu precisava saber para ser jornalista. Pronto. Fui trabalhar no jornalismo, porque era a única coisa que eu sabia fazer, era escrever. Né? O resto,
Eu estudei porque queria saber. Aliás, sempre teve isso. Eu tenho muita facilidade para me interessar por qualquer coisa, mesmo que seja uma estupidez. Né? Então, esses dias eu estava vendo um monte de filmes sobre o Bigfoot, o pezão. Né? Eu fiquei interessadíssimo no negócio, porque tem um monte de documentário. Metade dos Estados Unidos vira o pezão e ninguém acredita que o pezão existe. E você pergunta para mim, o pezão existe? Como é que eu vou saber? Né? Eu sei que os caras falam disso. Uns dizem que sim, outros dizem que não, mas é um negócio que eu estava interessadíssimo nisso. Né? Apareceu a discussão aí do negócio da Terra plana, né, que eu acho um absurdo, não existe nenhuma teoria da Terra plana, existe apenas uma imagem. O que existe são exames críticos do modelo esférico, isso sim. Né? Mas teoria da Terra plana, não, uma imagem não é uma teoria, falta muita coisa para ser uma teoria ainda. Né? Mas é um assunto interessante também, só que eu percebi que isso transcende a minha capacidade. Eu precisaria ficar uns 5 anos em cima disso para chegar a uma conclusão, não vou conseguir. E assim por diante, quando, vamos dizer, esses debates públicos que aparecem, né? Toda essa questão da relação Brasil-Estados Unidos, eu, bom, eu não sou especialista em nada, tá entendendo? Eu só sou especialista na minha própria filosofia, as outras coisas eu conheço, assim, só como cultura geral, né? Então, Mas assim, nesse sentido, tem interesse de guardar aquilo para sempre, esse é o critério. Você quer continuar sabendo isso quando você tiver 70 anos? Então estude. Se não, não. já acho que eu me expressei mal. Eu queria saber o que é estudar e não o que estudar, porque, pelo que eu pude entender, nesse segundo que o senhor. Estudar é guardar figurinha. Mas nesse sentido seria antes a disposição do espírito do que, não sei, o fato de estar lendo um livro ou conversando com uma pessoa. Não, ó, ler livros é uma coisa horrível. Né? Se as pessoas pudessem ler e contar para mim o que elas aprenderam no livro, eu gostaria muito mais. Como ninguém faz isso, então eu tenho que ler o livro propriamente dito. A história, tem que desenvolver o gosto pela leitura. Eu digo, mas só um masoquista tem gosto pela leitura. Né? A gente tem que ter gosto pelo conhecimento, pelo que você vai saber. Né? Então, por exemplo, esses negócios todos de matemática, eu nunca estudei, eu perguntava para o meu irmão. Tem um irmão que é um gênio matemático. Então, ele estudava os negócios e quando eu queria saber, eu perguntava para ele, por que eu vou estudar pessoalmente? Ficar rachando minha cabeça com isso? Né? Mas, se o senhor tem interesse pessoal, tá ótimo, que vá em frente. Né? O estudar é assim, é buscar saber algo, e saber com o propósito de guardar, não só de guardar aquilo, mas de fazer daquilo um instrumento da sua luta pela vida, isso é, da sua interpretação da realidade da sua vida. Você vai usar aquilo para interpretar a realidade da sua vida. Aí sim. Então você está pegando o instrumento como se você estivesse colecionando lentes. Né? E pelas quais você vai olhar a realidade da vida. E nesse sentido, como que a gente. Por que eu sei tão instintivamente que alguém que tem aquela obsessão de rodar as imagens do Instagram, por exemplo, não está estudando? Ele está estudando. Ele está. O interesse dele é esse. Agora, você vai no Instagram, só tem mensagem, comi a fulaninha ontem, né? Descobri que eu sou mulher. Né? Só tem essas coisas, pô. Né? Então, o assunto é que são idiotas. E se o cara está interessado em idiotice, bom, ele vai aprender para ser um idiota. Mas, se você ficar o dia inteiro olhando o Instagram e procurar coisas interessantes, você vê, o que eu descubro, por exemplo, no YouTube, é um negócio fantástico. Não é isso? Então, esses dias, por exemplo, que eu peguei partindo ali da Débora Barbosa, eu voltei a assuntos que eu mexia 20 anos atrás, tá, né? E comecei, vinha descobrir coisas que eu jamais tinha imaginado. Né? Isso aqui, eu vou mostrar uma coisa para você aqui, ó. Chegou esse livro aqui, A Mitra Satânica de Bento XVI. A mitra com que o Bento XVI foi coroado só tem símbolos gnósticos e maçônicos. Não tem um símbolo cristão. O que quer dizer isso? Eu não sei. Sei que botaram isso na cabeça dele. Se ele entendia o que estavam botando na cabeça dele ou não, eu não sei. Mas você acha que isso acontece numa situação normal da igreja? Claro que não. Então, esse é um símbolo de anormalidade. Né? Eu não sabia disso. Né? Eu fui procurar isso por quê? Porque eu ouvi lá os programas, da Débora, estava falando uns negócios interessantes, então vou fuçar isso aqui. E achei isso aqui, acho que ela nem sabe, nem conhece isso aqui. Mas também tem várias coisas assim que
para mim eram antigas, mas que eu voltei lá. Ele está descobrindo, quer dizer, tudo isso é útil. Se você ficar o dia inteiro no YouTube usando essas coisas, vai... Nossa, o que dá para aprender no YouTube, meu Deus do céu. Não é isso? Então, por exemplo, né, o meu filho Pedro, tudo que ele quer saber, ele, isso aí tem no YouTube, vou procurar. Vai lá e descobre. Eu estava com uma arma, estava com uma pecinha lá quebrada, falei, vou descobrir isso aqui, como é que é. Foi lá no YouTube para descobrir que raio era a pecinha. Né? Tudo isso é útil. A gente não pode ter preconceito contra nada. Né? Afinal de contas, eu fico pensando, o que é o estudo formal? O estudo formal é você ficar sentado ouvindo o idiota falar. Se você ficar na frente do YouTube e o que você está pegando no YouTube é uma coisa mais importante, sorte é sua. Tudo é aprendizado, tudo é... Você vê, Hugo São Vitor conta uma coisa maravilhosa. Quando ele era jovem, adolescente, ele tinha mania de anotar tudo. Tudo que acontecia, que falavam com ele, ele anotava tudo. Besteirinha, tá entendendo? Anos depois ele descobriu que tudo aquilo tinha utilidade. Também eu vejo que na profissão de repórter, enquanto eu a exerci, eu estudei um monte de coisa que parece besteira. Por exemplo, fotografias de insetos, chamada macrofotografia. Ou, por exemplo, jogo de polo. E assim por diante. Muitas coisas que aparentemente não tinham interesse. Essas coisas me servem até hoje, meu Deus do céu. Olha, uma cena que eu nunca esqueci. Estava lá fazendo uma matéria sobre jogo de polo e tinha um sujeito famoso jogador que ele era também presidente da CUMA de uma companhia de eletricidade. E eu fui lá entrevistar o cara, né? Ele disse, tem um repórter, o que ele quer saber? Eu quero saber do jogo de polo. Então manda entrar. Se fosse para falar de eletricidade, ele não recebia. Daí ele chegou para mim e disse, você acha que eu trabalho aqui? Não, eu só fico cuidando do jogo de polo o tempo todo. Diga que coisa importante. O cara presidia uma empresa na qual ele não tinha o menor interesse. E ele não precisava fazer nada. Essas coisas acontecem, hein? Essa cena nunca saiu da minha memória. E isso aí me indica muito sobre o funcionamento das coisas. Mas, muitos anos depois, eu estava lá assistindo uma conferência do Jorge Soros. E, quando terminou a conferência, fui lá conversar com ele e perguntei do Foro de São Paulo. E eu vi que ele não sabia o que era o Foro de São Paulo, mas estava fingindo saber. Eu falei, mas esse cara é um charlatão, né? Isso aí, um homem sério não faz essas coisas. Se você sabe, você fala. Se você não sabe, você fala, não sei. Como é que esse cara dirige essa coisa toda sem entender do assunto? Ele é que nem o cara do jogador de polo. Não, aqui eu não trato de nada, só trato só deve tratar de mulherada. Professor, eu queria voltar um pouco na questão da personalidade, especialmente para nós que estamos aqui na Europa. Por exemplo, o Diego Sami pergunta sobre a diferença entre desenvolver a sua própria personalidade no Brasil e em outros países. O que o senhor teria a dizer? No Brasil, você é um herói. Porque a sociedade toda foi montada para dissolver sua personalidade e para escravizar você. Hoje em dia, eu já não entendo mais como as pessoas aguentam viver no Brasil. Porque aqui nos Estados Unidos é uma sociedade feita para as pessoas viverem nela. Viverem, realizar sua vida, progredir, conseguir o máximo que elas possam. No Brasil, é uma sociedade feita para derrotar todo mundo. É um negócio impressionante. Por exemplo, aqui, se você pede uma coisa para um americano, ele tem o prazer de fazer. No Brasil, eles têm o prazer de dizer não. Ele dá a impressão que dizer não torna o sujeito superior. Quer dizer, você precisa dele, ele faz você precisar mais ainda, ficar de joelho. De qualquer caixa de banco, o cara da padaria trata você assim, falou, né? Aqui eu falei, não, ninguém me humilhou, ninguém pisou em mim, né? Eu já estou ficando traumatizado com esse negócio, estava acostumado com o outro tratamento. Então, esse é o problema. No Brasil tem que ser herói, gente. E por isso mesmo, veja, quando eu criei esse curso, eu queria que o curso fosse um meio, vamos dizer, de convivência e de encontro entre os alunos. E vejo que isso está acontecendo. Por quê? A capacidade de sobreviver sozinho num meio, vamos dizer, intelectualmente, como é que se diz? Destrutivo. Essa é uma capacidade específica que eu tenho, mas não é exigível. A maior parte das pessoas não tem isso. Platão não tinha isso, Aristóteles não tinha isso. Um cara que tinha João Batista Vico, viveu numa solidão desgraçada.
né? Mas, em geral, você vê que a vida intelectual é assim, um encontro que houve na juventude com pessoas que têm, né, o idem velha, idem nole do Santo Tomás de Aquino. Você encontra companheiros de juventude que têm os mesmos interesses. Eu não tinha isso. Eu estava absolutamente sozinho e sobrevivi no meio disso. Mas isso é uma habilidade específica que eu tenho, porque eu nasci com ela, né? Ou adquiri, sei lá como. Mas não é não é exigível que todos os estudantes tenham isso. Então, eles precisam da companhia, precisam se encontrar, precisam conversar para se reforçar uns aos outros. Porque se você vive num meio onde todo mundo despreza o que você está fazendo, você acaba se desprezando a você mesmo. Não é isso? Agora, se as pessoas têm o mesmo interesse, você se sente reforçado. Quer dizer que não é um problema tanto de inteligência, mas de força da personalidade. Alguma força de personalidade você precisa ter. E as pessoas precisam te ajudar a adquirir essa força. Então, eu fico muito contente de ver reuniões como essa, por exemplo, né? São amizades que vão decidir vidas inteiras, né? A prova é que, por exemplo, tem muitos dos participantes aqui estão desde o primeiro, né? Faz 4 anos já, e tem projetos de trabalho em conjunto que começaram desde então, tradução de livros e tudo. De fato, é algo diferente de uma amizade meramente epidérmica, como é o caso no Brasil na maioria das vezes, né? Eu queria passar para uma pergunta, professor, do Konstantin, que está aqui. Konstantin, ele é alemão, mas é alemão, germano-brasileiro, né? Fala português perfeitamente, é casado com a Helga, que está aqui, e ele é professor ginasial de arte na Alemanha. Ele diz: eu noto uma espécie de saturação na juventude estudantil, uma vez que são desde cedo bombardeados com informações, seja pela internet, Netflix, etc. Então, como lidar com essa ausência de interesse que é o fruto dessa saturação cognitiva sendo professor? Ou seja, e isso é também a minha inquietude, porque eu sou regente coral e trabalho muitas horas na escola como professor de música, né? E vejo que um dos inimigos que a gente tem que combater, de fato, é a saturação espiritual das crianças, né? O que o senhor Olha, poderia... de certo modo, você já respondeu a sua própria pergunta, porque você coloca o problema do interesse e em seguida você usa o termo saturação. É esta saturação que mata o interesse. Inclusive, isso produz, vamos dizer, uma sintomatologia chamada a psicose informática. Quer dizer, você é tão bombardeado de informações que não lhe interessam que você perde o interesse de saber a verdade. Isso, inclusive, vamos dizer, esse bombardeio de informações foi usado experimentalmente em seitas de tipo pseudo-religioso. Você bombardear o camarada com informações, até idiotizá-lo completamente. E uma vez eu vi na França uma entrevista de uma moça que ficou anos numa dessas seitas, e daí ela dizia assim, com uma cara de idiota: não, eu não quero mais saber a verdade. Eu tinha perdido até o interesse de distinguir a verdade da mentira. Quer dizer, se é mentira, eu aceito, pode, tá bem, né? Então, hoje em dia, as pessoas estão assim, elas têm. Veja, eu recomendo muito que cada um, se recuse seriamente a aprender o que não quer aprender. Você tem que fazer uma escolha, meu Deus do céu. A escolha pode ser, vamos dizer, ou um negócio estrutural, quer dizer, coisas que você tem, de fato, você tem uma vocação profunda, né? Ou pode ser uma escolha momentânea, casual, mas ver, o interesse é a base da atenção. E a atenção é a própria consciência, meu Deus do céu. E se você força o sujeito a prestar atenção no que ele não está realmente por dentro prestando atenção, você está dividindo o camarada. Ele vai ter dois círculos de atenção. Um verdadeiro, do qual ele não fala nada, que ele acaba esquecendo, e o outro que ele está fingindo só para agradar o professor ou o meio externo. Isso é uma destruição da inteligência, meu Deus do céu. Daí as pessoas chegam e falam: não tenho concentração. Como é que você vai ter concentração assim? Não dá para ter concentração. O próprio número de matérias que os caras ensinam é absurdo. Você tem que aprender isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Eu digo, você tem que aprender o seguinte: você tem que aprender ler, escrever e fazer conta. O resto você aprende se você quiser. Né? Então, a escola, eu acho que a escola deveria ensinar só isso. O resto você se vira. Mas hoje em dia, veja, até leis recentes que mal acabam de ser votadas, um menino de 7 anos já tem que aprender.
que é isso? Essa lei pode ser revogada no ano que vem, e você terá perdido tempo com aquilo. Todas essas leis de proteção a minorias, não sei o quê, tudo isso pode mudar completamente. Não é isso? Então, essas leis sobre comunidades indígenas, a comunidade minoria perseguida. Fala, que minoria perseguida? Os estão cheios de dinheiro. Né? Eu cheguei lá em Roraima, o pessoal da cidade, os coitadinhos da cidade, eles falaram, pô, mas nós também somos índios. Isso aí eles têm vantagem. Ele estava tendo o contrário, quer dizer, o índio que está lá vestido de pena, ele tem vantagem, mas se o índio vestir uma calça e for para a cidade, ele não é mais índio. Então, ele é discriminado. Né? Então, é discriminação ao contrário. E as crianças têm que aprender essa porcaria toda. Quer dizer, são coisas de uma futilidade total. Outra coisa, que uma época eu trabalhava na revista chamada... Eu trabalhei nas duas revistas que a Fundação Vitor Chivita tinha sobre educação, que chamava Nova Escola e Sala de Aula. Trabalhei nas duas. E nas duas havia uma máxima, uma regra, uma cláusula pétrea, de que o ensino tem que acompanhar o estado atual da pesquisa. E eles diziam isso como se fosse uma coisa supremamente óbvia. E eu dizia o seguinte, isso aí é impossível, e se fosse possível, seria prejudicial, porque você está preparando o cara para o estado da pesquisa que tem agora, e quando ele for trabalhar nisso, a pesquisa será completamente outra. Você está ensinando para o cara como se fosse conquistas definitivas, ideias que estão na moda hoje. Então, você tem que ensinar só coisas que não têm atualidade. É aquilo que dizia o Goethe, né? Refugie-se naquilo que nunca teve atualidade. Homero nunca teve atualidade, Shakespeare nunca teve atualidade. Né? A filosofia de Aristóteles nunca teve atualidade, ela é atual para qualquer tempo. Então, é essas coisas que você tem que ensinar para as crianças. Aquilo que é só de interesse do momento, como é que você vai saber? Né? Você já pensou, por exemplo, se este paradigma copernicano cair, tem tanta gente atacando que ele pode cair mais de menos. Tem um gênio, que é o Robert Sungena, escreveu um livro contra o heliocentrismo. Né? Então, isso aí pode cair amanhã ou depois. E o tempo que você gastou estudando aquilo? Depois você descobre, não, não era nada daquilo. Né? A teoria da evolução. E eu acreditei em teoria da evolução. Né? Quando eu era adolescente, eu era louco por essas coisas, fazia coleção de fotografia de dinossauro e tal. Né? Eu tinha até a fotografia do Darwin na parede. Né? Depois eu vi tudo isso é uma perda de tempo. Né? Quer dizer, eu aprendi um monte de besteira que não precisava. Professor, só para avisar, a gente está em 1 hora do Hangout, não quero também cansar o senhor, então o senhor diga quando eu estiver precisando ir embora, quiser interromper, tá bom? Mas eu vou... Se interromper agora, tá tudo bem. Se quiser continuar, pode continuar. Então, se depender da gente, a gente continua. Tem mais algumas perguntas para fazer. Por exemplo, o Carlos, que está aqui, ele mora na Polônia, e diz o seguinte: nos meus estudos eu frequentemente observo uma covardia no avanço de assuntos que me são difíceis ou perigosos, como simbolismo, gnosticismo, etc. Como adquirir e fortalecer a coragem para seguir em frente? É somente através da imitação de bons exemplos? Olha, esse negócio de simbolismo, isso é um pepino. Pepino, porque você não pode, não tem jeito de você dizer, não, tal simbolismo é gnóstico. Todo simbolismo ele é plurisenso, pode ter vários sentidos. Então, num contexto ele quer dizer uma coisa, no outro contexto quer dizer outra coisa. Você dizer, por exemplo, o sol é... Né? Esse pessoal tradicionalista católico, às vezes, cai nessa, são burros. Né? O sol é um símbolo gnóstico. Eu falo, pô, mas não tem sol que simboliza o Cristo de vez em quando? Tem, né? Então, ele pode significar uma coisa, visto de um jeito, e outra coisa de outro jeito. Não existe significados fixos dos símbolos. Então, você tem que pegar, vamos dizer, isso é como você lê poesia. As palavras na poesia não têm significados fixos. O significado depende da estrofe e da linha onde aquilo está escrito, depende dos outros símbolos que estão em volta. Então, é um senso poético que você tem que ter para estudar o simbolismo. Eu dei uma vez um curso sobre assim, como ler livros de alquimia. Né? E a minha sugestão é a seguinte: você leia tudo isso aqui como se fosse literalmente uma verdade física. Para daí você ver o que dá. Né? Claro que não é assim, mas se o sujeito começa, tem aqui o simbolismo, você precisa saber o simbolismo secreto, etc. Você vai fazer uma confusão na sua cabeça que não vai acabar nunca mais. Então, você veja, o próprio Guénon, que é o mestre do simbolismo esotérico, né? Às vezes ele comete certos erros tão bestas que
dá vontade de rir, né? Por exemplo, quando ele faz a diferença entre o esoterismo e a mística. Né? Então, a mística é apenas um negócio sentimental que existe na religião do exoterismo. Né? E o esoterismo não, o esoterismo é pura intelectualidade, é puro conhecimento, etc, etc. E daí ele está lá, escreve um livro sobre São Bernardo, e diz que o São Bernardo era chefe da organização iniciática tal e tal e tal, e sua obra era eminentemente mística. Eu falei, opa, agora não estou entendendo mais nada. Né? Ou não é eu que não estou entendendo, você que não está entendendo. Né? Ou quando o Guénon está lá expondo o princípio da civilização chinesa e jura, a China jamais será bolchevique. Eu digo, como é isso? Né? Então, vai dizer, até o que entende pra caramba disso comete essas besteiras. Porque o que ele está falando da China baseava na interpretação que ele fazia do simbolismo chinês, sobre o qual ele escreveu um livro brilhante, que é a Grande Tríade. Né? E eu tinha um professor que dava aula sobre simbolismo chinês, era o Michel Weber, e o Michel Weber era um artista plástico, e ele ia explicando e desenhando os símbolos na lousa, e daí ele não apagava a lousa, chegava lá na escola dele, tinha 50 lousas, assim, o Museu das Lousas. Mas aquilo também, agora o Michel, como era um artista, ele tinha muito esse sentido, vamos dizer, do deslizamento de um significado para outro significado. Não há significado fixo. Por isso, quando você diz, olha, isso aqui é um simbolismo gnóstico ou maçônico, bom, às vezes é, às vezes não. Né? Professor, agora uma pergunta do André, que está... Cadê você, André? Ali atrás. Ele está morando na Rússia, estudando medicina lá, e ele pergunta, são duas perguntas, na verdade, quais assuntos ou filósofos são necessários de se estudar para o bom aproveitamento no estudo teológico inicial, e se o senhor acha que seria interessante trazer o aporte teológico ortodoxo russo em traduções para o português, se isso seria algo de benéfico para a Igreja Católica, por exemplo. Sempre pode ser, você sempre pode receber. Né? Por exemplo, se você pegar aquela coletânea de texto que chama Filocalia, que é da Igreja Grega, na verdade, né? Ortodoxa grega, é uma coisa, vamos dizer, de uma riqueza extraordinária. Não há um católico romano que não tire proveito daquilo, sempre tem. Mas é o tal negócio, precisa saber tanto. Né? A vida cristã não é conhecer teologia. Né? A vida cristã é você vivenciar as duas coisas, o amor a Deus e o amor ao próximo. Isso é o básico. Né? Agora, por exemplo, falar amor ao próximo, eu vou confessar um negócio para você. Eu nunca conheci um brasileiro que tivesse amor ao próximo. O primeiro sujeito que eu conheci que tinha amor ao próximo era um argentino, que era o meu amigo, falecido amigo do Dr. Miller. Né? Por que eu via que ele tinha amor ao próximo? Porque ele estava tratando, ele era psicólogo, ele estava tratando um paciente, ele às 3 horas da manhã tinha uma ideia para resolver o problema do paciente, ele telefonava para o cara. Né? Quer dizer, você veja, ele sonhava com o problema do paciente e tentava resolver. Falei, epa, esse cara está realmente interessado. Agora, eu vejo, por exemplo, que no Brasil todas as pessoas querem ser tratadas com justiça. Você já percebeu isso? Então, quer dizer, você não aceita injustiça? Né? Quem você é? Todo mundo sofre injustiça, nós estamos aqui para sofrer injustiça, você não entendeu ainda não? Agora, você não aceita a justiça, quer que todo mundo te traz com justiça, você não tem amor ao próximo. Né? Primeira coisa, vamos dizer, é aceitar a injustiça que te fazem, e aceitar, vamos dizer, com doçura, com perdão, você, claro, você pode até combater o negócio, mas não pode ter essa expectativa de ser sempre tratado com justiça nos seus assuntos pessoais. Né? Por exemplo, eu não me lembro de jamais na minha vida, estou com 72 anos, ter reclamado de algum prejuízo financeiro que eu tenha levado. Por exemplo, já parou para pensar, se você pegar todos esses caras que estão dando curso de coisas que eles aprenderam comigo, e eles me dessem 10% do que eles ganham, eu estaria bilionário. Eu quero esse dinheiro. Eu falo, não quero. Eu quero que eles ganhem e vão em frente. Ah, mas isso é injustiça. Eu falo, não, estamos aqui para ser tratado com justiça, meu filho. Nós estamos aqui para nos ferrar. Isso aqui é o Vale de Lágrimas. Você não entendeu ainda? Então, se isso aliviou a situação deles, melhor para eles. Está tudo bem. Né? E assim por diante. Né? Quando eu reclamo, às vezes, do que os caras escreveram tal, contra mim, não é porque me ofendeu, é porque está deseducando o público, isso sim. Né? Ofendeu o Olavo? Não ofendeu o Olavo, não é.
Tem lá na Bíblia algum negócio que é proibido ofender o Olavo? Não tem. Então, isso aí não é pecado, evidentemente. Né? Então, nós temos que ser um pouco menos teológicos e temos que ser um pouco mais cristãos. Pô, né? Eu vejo esse pessoalzinho tradicionalista que quer, são defensores da fé. Né? Eu vejo que os caras escrevem a meu respeito e falam: peraí. Eu sei pela doutrina católica que se você vê um cara que está indo pelo erro, você tem a obrigação de falar com ele em primeiro lugar, em particular, quer dizer, é chamada correção fraterna. Daí, se o cara não se emenda, daí você pode até falar em público. Mas os caras não, eles já vão. Outro dia estava um cara denunciando o Olavo Herético, ele escreveu isso aqui para uma deputada. Eu digo, meu Deus, será que a deputada vai fazer um processo canônico contra mim? Né? Quer dizer, para que dizer isso aí para um deputado? Isso aí é fofoca, isso é intriga, está violando o oitavo mandamento. E o cara que está lá ensinando teologia, ele não conhece o oitavo mandamento. Ele não conhece mandamento nenhum. Então, é isso aí. Jesus Cristo nunca disse que a gente precisava ser teólogo. Né? Ele mesmo diz que está aí. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar teu próximo como a ti mesmo. Isso é toda a lei e os profetas. Não pode esquecer isso aí um único minuto. Né? Você tem que, vamos dizer, tratar todas as pessoas com idêntico amor, idêntica compreensão, tentar sempre, mesmo se o sujeito diz uma coisa absurda, mesmo aí você tentar compreender, em primeiro lugar, antes de você reclamar. E assim por diante. Nesse sentido, professor, tem uma outra pergunta aqui, com um certo receio de me expressar mal, mas vamos lá. Se o senhor fala constantemente da importância da literatura, né, na formação do indivíduo, se a literatura é fundamental para a edificação humana, e o senhor fala também sobre a edificação do Spoldaios, né, e ao mesmo tempo existem homens que foram grandes, ou pelo menos a gente tem notícia de santos que o foram, sem necessariamente entrar em contato formal com a literatura, como São José Cupertino ou os pastorinhos de Fátima. Haveria uma diferença entre o modelo dos Spoldaios e o santo, ou eu estou entendendo alguma coisa errada? Diferença brutal. Quer dizer, a vida do santo é incompreensível, porque ela é marcada por uma interferência divina direta, que você não vai compreender nem que você viva 10 mil vidas. Quer dizer, como é que Deus ensinou certas coisas para um cara que não sabia nem ler? Eu sei fazer isso? Não sei. Não sei como é que faz, portanto, não sei como é que Deus fez. Como é que eu vou entender isso aí? Não vou entender nunca. Eu posso ler, ficar maravilhado, admirar aquilo, mas não vou entender. Mas a evolução do homem, vamos dizer, não santo, de um homem, simplesmente um homem bom, ou um homem de gênio, dá para você entender. Você estudando a biografia, você entende. Né? Esses dias eu estava lendo aqui como que o William Faulkner virou William Faulkner. Dá para entender, porque não foi uma interferência divina, foi um esforço humano. Né? Mas vamos estudar aqui, sei lá, a vida de Santo Agostinho. Eu não vou entender aquilo nunca na minha vida. As vidas dos santos não foram feitas para ser compreendidas. Veja, como é que Deus fez o Padre Pio? Não dá para saber isso, meu Deus do céu. Né? E não foi o Padre Pio que fez o Padre Pio, foi Deus mesmo. Então, veja, tudo que João Batista Vico dizia, nós só entendemos perfeitamente bem aquilo que nós mesmos fazemos, ou aquilo que é feito por alguém semelhante a nós. Não é isso? Mas, você veja, você entender a intervenção divina, a intervenção espiritual divina numa alma humana, é tão difícil quando você entender a natureza como um conjunto. Né? Então, uma vez uma aluna está dizendo o seguinte, eu não quero ser admirada pela minha beleza, mas pela minha inteligência e cultura. Olá, inteligência e cultura foi você que fez, a sua beleza foi Deus que fez. Quer dizer que você acha que a sua obra é mais importante que a de Deus? Ao contrário, você vai olhar no espelho e dizer, olha, eu quero que a minha personalidade seja tão bonita quanto o meu rosto, se Deus quiser. É assim que tem que ser. Aquilo que é feito por Deus é evidente que é mais importante do que aquilo que é feito por nós, mas, ao mesmo tempo, você pode contar a sua biografia intelectual, mas como é que Deus fez a sua beleza? Né? Você sabe? Ninguém sabe, é segredo, né? Eu pensei, olha, a maior parte das pessoas não gosta de Deus, não. A maior parte das pessoas não gosta de Deus
E o faz... Eu não gosto, eu vivo reclamando. Depois você fez isso comigo, depois eu vou mandando fazer. Sim. Mas daria para o senhor falar um pouco sobre isso que o senhor acaba de falar, mas em vista desse apelo universal à santidade do qual fala a Igreja Católica? Olha, antes do cara pensar em 60, eu tenho que aprender primeiro a largar essa filha da puta, essa é a primeira coisa, né? Vamos por partes. Tornar você santo é uma coisa que Deus faz, não é que você faz. Então, a santidade é um milagre. A santidade, aliás, a própria fé é um dom da graça. Então, o que você pode fazer é o seguinte: você pode pedir para Deus te dar a fé. Não adianta você se esforçar para ter fé. Outra coisa, outro dia mesmo estava escrevendo sobre isso, mas eu não me expliquei direito. Na última aula eu toquei nesse assunto. Se você pensar bem, assim, tipos como Santo Agostinho, o Santo Tomás de Aquino, até Santo Afonso, que era século XVIII, eles viviam num mundo onde as forças sutis da natureza, o invisível estava sempre presente. Estava presente, vamos dizer, forças sutis de tipo alquímico, astrológico, né? Anjos, diabos, espíritos da natureza, tudo isso estava presente. De repente, tudo isso sumiu e nós temos só o universo físico, por um lado, quer dizer que é aquele que é estudado pelas ciências físicas, e temos o universo cultural em cima, que é inteiramente criado pelo cérebro humano. Olha, é evidente que, para o sujeito de outras épocas, é muito mais fácil ele chegar ao universo espiritual, porque ele passava por um universo semi-espiritual, por um universo intermediário, não é isso? E daí, vamos dizer, o universo espiritual estava por trás disso aí, como naquilo que, no mundo esotérico, eles chamam os pequenos mistérios, os grandes mistérios. Então, você passar pelos pequenos mistérios, que são o mistério da natureza, da sociedade, da história, e pumba, se elevava até os grandes mistérios. Hoje você tem que pular direto da materialidade para os supremos mistérios, para o primeiro mistério. Isso não dá para fazer. Está entendendo? Então, você vê, quando a igreja não, o clero, aderiu à ciência moderna, tá certo? E se utilizou da ciência moderna para combater superstições, ela fez uma burrice fora do comum, porque essas superstições ajudavam as pessoas a subir até o universo espiritual. Está entendendo? Então, se você pegar, por exemplo, o negócio astrológico, ora, não houve um grande teólogo católico que negasse a existência, negasse a influência dos astros sobre o ser humano. Nenhum negou. Eles negavam o quê? A prática da astrologia, como ciência divinatória, que daí misturava a coisa com ritos pagãos, etc., e superstições, etc. Mas uma coisa não é a outra. Você vê, a presença dos astros na vida humana é uma coisa que perpassa a obra inteira de São Tomás de Aquino. Lê o livro do Thomas Litt, L-I-T-T, A Influência dos Astros segundo São Tomás de Aquino. Quer dizer, ele vivia num mundo onde a influência astral era presente, onde os fenômenos alquímicos e mágicos eram presentes. Há uma bula papal afirmando que a magia e a feitiçaria são eficientes, elas são reais e funcionam. Né? Hoje em dia, o sujeito, eu sou católico, não acredito nessas coisas. Fala, você não é católico, você pensa que é. Você é um sujeito com mentalidade cientificista moderna que usa a linguagem católica para justificar isso. Estão entendendo? Agora, se você... o pessoal confunde magia, feitiçaria, etc., com crendice. Eu digo, meu Deus, crendice não mata ninguém. Mas está lá na bula do Papa, eu não lembro qual é o Papa agora, acho que foi Bonifácio VIII, sei lá, né? Em que ele diz, a feitiçaria é eficiente. Eles liquidam colheitas inteiras, matam animais e matam pessoas. Como é que uma mera crendice pode matar um sujeito? Ou seja, a eficiência dessas forças sutis faz parte da doutrina católica, é do decreto papal. As pessoas não sabem disso. Então, se você suprime todo esse universo invisível, mas ainda físico, que está em torno de nós, você sobra apenas vamos dizer, a física moderna, tá certo? Como é que você vai saltar disto para a fé cristã? Não dá para fazer. Então, você veja,
Para muitas pessoas, a descoberta de ocultismo, astrologia, alquimia, foi o que as livrou do materialismo moderno. Né? E daí elas estão abertas também para o cristianismo. Agora, se você fecha todos os canais, você diz, bom, você tem que acreditar num Deus invisível quando você não acredita sequer em forças naturais invisíveis. O que vai querer dizer esse Deus? Né? Você diz, Deus criador. Fala, não, a concepção de Deus como criador é maçônica, não é cristã. Esse Deus é o grande arquiteto do universo. Deus já existia muito antes dele criar o mundo. Ele não precisa do mundo para absolutamente nada. Né? Deus é a bondade eterna, que não tem nada a ver com esse universo. Esse universo é uma titica de galinha. Então, Deus, você definiu Deus como um ente criador, né? O sujeito está sendo maçônico e pensa que é cristão. É muita confusão. Aliás, isso pode até nos levar ao que seria eventualmente uma última pergunta, que é a pergunta do Luciano, que mora na Itália, e justamente sobre a questão do gnosticismo na vida, não só na vida de estudos, acho que na vida em geral, total. Ele lembra aquela citação do Macbeth: a vida é só uma sombra, um mau ator que grita e se debate durante o seu tempo no palco e depois não é mais ouvido. É uma história narrada por um idiota, cheia de som e fúria, que não significa nada. Uhum. Aí a pergunta dele é: o que podemos fazer para resistir e lutar contra esse tipo de experiência que me parece gnóstica e que esconde a amarga noção de um Deus enganador quando ela nos assalta de maneira violenta ao longo da vida de estudos? Olha, eu não acredito em doutrina gnóstica, não há doutrina gnóstica. O gnosticismo é uma experiência humana, e todo mundo teve. Muitos santos tiveram. E a experiência, assim, a experiência da absurdidade do mundo. Ora, quando nós rezamos a Nossa Senhora, nós não mencionamos este vale de lágrimas. Né? Então é um vale de lágrimas mesmo. Quer dizer que este mundo aqui, se não existisse o outro mundo, ele não faria em si mesmo sentido nenhum, ele seria o absurdo. Está compreendendo? Então não adianta você querer injetar sentido neste mundo. Quando o pessoal fala, por exemplo, o sentido da história, para mim eu estou convencido, a história não tem sentido nenhum. O que tem sentido é a vida eterna. A história aqui é só confusão. Hegel tem razão quando observamos o panorama da história, só o que vemos são ruínas. Tudo acabou, tudo foi para o brejo. Todo mundo já morreu, exceto quem não morreu ainda. Né? Então não precisamos. Veja, o Walking Shadow, né? Eu tenho essa experiência. Eu vejo os debates no parlamento brasileiro e falo, aquilo é um Walking Shadow, é apenas uma sombra errante que está andando, né? E fala ainda, só fala besteira. Né? É tudo absurdo. Então, o que dá sentido a esta vida é a outra vida. Isso é a doutrina da igreja. A igreja nunca falou, a história humana aqui tem um sentido. Não, Santo Tomás de Aquino diz o seguinte, tem duas histórias. Tem a história da cidade dos homens, que não faz sentido nenhum, e tem a história da cidade de Deus, que é o que faz sentido. Quer dizer, como é que você vai falar de sentido da história depois de você ter lido Santo Agostinho? Fala, não tem jeito, Santo Agostinho já falou, isso aqui não faz sentido nenhum, isso é realmente... Né? Quer dizer, aí você poderia dizer, então o Santo Agostinho está sendo gnóstico. Eu falo, bom, metade de nós é gnóstico. A metade que se refere a esse mundo aqui, a experiência é gnóstica mesmo. Mas nós sabemos do outro mundo, sabemos, ou pelo menos temos fé nele, e às vezes temos alguns sinais de que ele realmente existe, tá certo? E é nele que nós temos que confiar, é dele que temos que esperar tudo que existe de bom na eternidade. Tudo aquilo que não é eterno não faz sentido, é óbvio. A coisa que existiu por um instante, depois você só desistir, não é nada, mas acontece que tudo o que aconteceu na história, que está acontecendo agora, está registrado na eternidade. Né? Então, tudo aquilo que aconteceu não desacontece. Aconteceu de uma vez para sempre. Veja essa palavra, sempre. Eu acho que as duas palavras mais importantes são sempre e nunca mais. Né? Quem não sabe o que é sempre e nunca mais não chegou na idade madura. Então, o que aconteceu de uma vez para sempre. Quer dizer, não aconteceu só no tempo, mas também aconteceu numa fração da eternidade.
Então, lá está guardado para sempre. Deus não esquece. E por isso, até as coisas mínimas, eu dou exemplo, uma folha que o vento balançou. Deus lembra disso. Né? Então, isso está na eternidade. Né? É aquela cena maravilhosa do filme O Gladiador, em que o general fala: o que fazemos nesta vida ecoa na eternidade. Esse é o segredo do negócio. Eu vou extrapolar e fazer uma última pergunta conectada a essa, porque isso que o senhor acabou de falar me lembra de um post que foi o post que mais me aterrorizou até hoje, que o senhor publicou no Facebook, falando que o senhor constatou que não existe amor ao próximo no Brasil e que vai todo mundo para o inferno, de uma certa maneira. Eu falei, bom, eu sou brasileiro, estou ciente de que eu não sei amar ao próximo, então eu não ousaria pedir um conselho, porque acho que o conselho talvez seja óbvio, está na igreja, naquilo que Nosso Senhor ensina. Mas se o senhor puder comentar um pouco essa passagem e encerrar com, digamos, um conselho para evitar estar no meio desse lote maldito. Santo Agostinho dizia que o amor ao próximo é a base da sociedade humana. Né? Se você diz isso aqui no Brasil, as pessoas riem na sua cara. A sociedade humana é a exploração do homem pelo homem, é a opressão, é o jogo de poder, etc. Bom, tudo isso também existe, mas isso não é a base da sociedade humana. Isso é a doença da sociedade humana. Os caras inverteram e estão transformando a doença na base, no fundamento. Não é, o que é materialmente impossível. Uma sociedade não pode ser baseada na sacanagem, no ódio, no roubo. Não pode. No Brasil eles tentam fazer isso, mas não funciona, é evidente que não funciona. Agora, os americanos, eles ainda guardam, a maior parte das pessoas, pelo menos que estão adultas, elas guardam ainda a recordação de uma época em que lhes ensinaram o amor ao próximo. Não é isso? O americano é um povo enormemente prestativo, coisa que o brasileiro não pode nem imaginar. Nesse outro dia, e certos povos também não podem. Outro dia, um sujeito russo fez um teste. Ele botava um sujeito caído na rua, assim, mexendo na barriga, como se tivesse uma dor, né? Ele fez isso em Moscou, as pessoas passavam e nem olhavam. Daí fez a mesma coisa nos Estados Unidos, toda hora parava, o que é? Está precisando de alguma coisa? Você vê essa coisa, vamos dizer, prestativa do americano, é óbvio. E a gente não vê isso no Brasil. No Brasil, o pessoal só se comove quando é uma campanha feita pela televisão. A Rede Globo está pedindo dinheiro, aí vai todo mundo correndo dar. Tá certo? Porque daí você se sente importante. Então, o amor ao próximo não faz parte da cultura brasileira. Simplesmente não faz. E outra coisa, hoje mesmo eu estava ouvindo a entrevista do Vladimir Safatli, e ele louvando aí o pessoal da escola de Frankfurt, especialmente o Adorno, que o Adorno tinha percebido que já não havia mais contradições na sociedade capitalista, não havia mais contradições que pudessem ser exploradas para destruí-la. Então ele disse, então para substituir isso aí, vamos dizer, o proletariado já tinha se integrado na sociedade capitalista, então não dava mais para usá-lo como instrumento revolucionário. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos cultivar a negatividade. Né? Nós vamos falar mal de tudo. Então a escola de Frankfurt não admita que exista um único valor moral, que exista um único sinal de bondade, que exista o amor ao próximo, que exista o amor materno. Nada, tudo é só de maldade. Então, esses caras da escola de Frankfurt são monstros. Monstros. Eles eram tão monstruosos quanto os nazistas, igualzinho a mesma coisa. Porque eles faziam aquilo que Marx tinha resumido com a expressão crítica radical de tudo quanto existe. Se você é o crítico radical de tudo quanto existe, meu filho, você se coloca acima do universo. E você se colocou acima do universo para ser o seu juiz e acusador. O que é isso? Você virou Deus? Não, você virou o diabo. O diabo que é o acusador de tudo. Então, esse pessoal da escola de Frankfurt criou o diabolismo sistemático. E isto é tremendamente influente no Brasil. Não só dentro das universidades, mas a mídia inteira é assim, a televisão é assim, todo mundo é assim no Brasil. E essas coisas pegam no Brasil, por quê? Porque não houve a base suficiente do amor ao próximo. Por que não houve base suficiente do amor ao próximo? Você pegar a história do nosso império, né? Os nossos imperadores eram todos inimigos da igreja. Só a princesa Isabel que não era. E o pai dela vivia gozando da cara dela por causa disso. Né? Quer dizer, ela, inclusive, assinou a libertação dos escravos quando o pai estava fora. Né? E ela, por ser cristã, assinou
aquilo ali. Existe até uma história, o Gilberto Amado, que eu tenho na Europa, foi visitar a princesa, e ela queria saber como estavam aqueles menininhos, né, que tinham se libertado. Ela ainda tinha esse interesse, né, mas os imperadores estavam um pouco se lixando para isso aí. Tá certo? E quando começou o Brasil independente, havia 3.000 monges no Brasil. Quando terminou o Império, havia 8. Então, quer dizer que a educação religiosa no Brasil acabou durante o Império. Inclusive, graças a isso, a Igreja aderiu a uma parte da maçonaria que queria a República, se aliaram, derrubaram o imperador, e aí a Igreja teve uma chance, começou a reabrir escolas católicas, etc, etc. Então, quer dizer, a educação religiosa no Brasil foi muito deficiente e muito superficial. Né? Já muitos observaram que, vamos dizer, o catolicismo brasileiro era um catolicismo estético, era um catolicismo de festas e procissões, não tinha nada a ver com amor ao próximo, nem com amor a Deus. Né? E, além disso, era também um catolicismo político, feito para eleger deputado, senador. Então, a educação religiosa do Brasil foi uma bela porcaria. Então, o cristianismo não penetrou profundamente na alma brasileira. O João Paulo II, quando esteve aí, ele disse o seguinte: os brasileiros são cristãos no sentimento, mas não são na fé. Coisa muitíssimo. O cara ficou 5 dias aí e percebeu isso, né? Ele lia português, algo da cultura brasileira ele conhecia. Então, eles não tinham realmente a fé profunda, mas eles tinham um sentimento derivado da estética católica. Não é isso? Então, se você age no Brasil de maneira cristã, se você tem sentimento cristão, as pessoas estranham, elas riem da sua cara. Vivem rindo da minha cara por causa disso. Eu, assim, qualquer pessoa que me peça um dinheiro emprestado, eu dou, qualquer um. Quer dizer, mas ele vai beber. Eu digo, mas peraí, o dinheiro é dele, eu emprestei para ele, não sou mais o dono do dinheiro, ele faz o que ele quiser. Eu não vou recomendar aquele dinheiro, mas ele não me pediu um conselho, ele me pediu dinheiro, pô. Então, a pessoa fala mal de mim, acha que eu sou idiota. Eu não sou idiota. Eu sou apenas um cristão, meu Deus do céu. E levo essas coisas a sério. Porque se eu pedisse dinheiro, eu ia querer receber. Agora, no Brasil, 99% das vezes que eu precisei de um dinheiro emprestado, a pessoa não me dava um dinheiro, mas me dava um conselho paternal, me botando lá embaixo. Né? Assim, como se eu fosse um jovem desmiolado e ele um homem maduro, experiente. E todo mundo gosta de fazer isso no Brasil. Gosta de bancar o... Né? Os meus filhos, quando eram pequenos, eles chamavam isso de adultinho. Né? Então, eles desprezavam, falavam, você é um adultinho. O Brasil está cheio de adultinho, gente. Tem que parar com essa porcaria. O Congresso Nacional está cheio de adultinho. Né? Bom, e tomara que os alunos do senhor escapem a essa regra. Vão escapar, com certeza. Amém. Então, se o senhor concordar, a gente termina com uma oração, nossa tradicional oração de Santo Tomás, inclusive pedindo para a gente escapar essa maldita sina. Perfeito. Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Criador inefável, que dos tesouros da vossa sabedoria elegestes 3 hierarquias de anjos e as colocastes em uma admirável ordem acima dos céus. Vós que distribuístes com beleza as partes do universo e a quem chamamos fonte da luz e sabedoria e princípio supereminente, dignai-vos infundir sobre as trevas da minha inteligência um raio de vossa claridade e removais a dupla escuridão na qual nasci, o pecado e a ignorância. Vós que a língua das crianças fazeis eloquente, tornai erudita a minha língua e derramai sobre meus lábios a graça da vossa bênção. Dai-me agudeza de inteligência, capacidade de reter, método e facilidade no estudar, da sutileza para interpretar e de me expressar, dai-me a copiosa graça. Instruí meu começar, dirigi meu progresso e aperfeiçoai o meu fim. Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aí, fica com Deus, meus irmãozinhos. Muito obrigado, professor.
Obrigado. Obrigado. Um abração. Um abraço.